Boa tarde a todos. Estamos aqui na nossa live do sábado, jogando com o IPV em casa. Hoje temos um convidado muito, muito conhecido no voleibol de Santa Catarina e nada melhor do que ele para se apresentar aqui conosco, Marcelo Klein. Hoje está em Florianópolis e ele vai contar um pouquinho da história dele aí para nós. Aí, Marcelo, boa tarde. Daí, Tudo tudo bem? bem? Tudo tranquilo? Já estava fazendo aí uma introdução da sua apresentação, Perfeito? mas nada melhor do que você para se apresentar. Conta um pouquinho da tua história, porque você é uma figura muito conhecida no meio do voleibol de Santa Catarina e até do Brasil. Sim, E as nossas lives, até para te entender, no sábado a gente deixa bastante livre para treinadores, atletas. Na nossa quinta-feira é o nosso TBT. Já adianto que certo. esse é o último nosso do sábado. Agora a gente passa para segunda-feira à noite, até porque é um dia que tem poucas atividades. Enquanto que tiver esse processo de pandemia, que a gente não pode estar no nosso melhor local, que é a Na quadra, quadra. a Aham. gente tem que estar incentivando, motivando esse pessoal do voleibol e pessoas que gostam de boas histórias. Aí a gente vai vendo as pessoas que vão entrando, né? Os amigos, Sim, sim. enfim, as pessoas que estão longe da gente hoje, mas que graças a esse advento da internet a gente consegue estar se comunicando com eles, trocando ideias e matando a saudade. Perfeito, Marcelão, perfeito. fica à vontade aí para te apresentar, por favor. E já conta Bom, um eu pouquinho da sou. tua história. Tá. Bom, eu sou Marcelo, claro. Fiz 40 anos agora, há poucos dias atrás. Eu sou técnico de vôlei, sou formado aqui em Florianópolis, na UDESC, no curso de Educação Física, né, no Cefid. E fui um jogador assim, que eu joguei minha a fase de categoria de base em Porto Alegre, num clube que se chama Sojipa, acho que todos conhecem aí, né? E eu vim para cá para estudar. Então eu passei no vestibular, comecei a cursar, a fazer o curso de Educação Física. E aí o que acontece? O meu início na área de como técnico, ele coincidiu com o início dos projetos de vôlei aqui em Florianópolis e na região. Sim, Então eu lembro que eu estava no final do primeiro semestre e vieram com a notícia de que aqui ia ter um projeto que jogaria Superliga por São José, que era o projeto da Intelbras. E na época eu cheguei até a fazer parte do processo da primeira temporada, né, que foi a Superliga 99-2000. certo. E ali eu comecei a amadurecer, a entender como que funcionava o mercado, quanto que os jogadores ganhavam, quanto que um jogador do meu nível ganhava, se eu podia manter minha vida com aquilo. E aí eu vi assim que eu até conseguiria jogar por mais um tempinho, mas Sim, eu não ia conseguir ganhar minha vida como jogador. E aí eu já estava dentro de uma universidade pública, né? Eu já tinha um pouquinho de dificuldade de ir nos treinos em função disso. Aí as oportunidades de trabalho começaram a surgir, veio o projeto da Unisul. Eu comecei a trabalhar nas escolinhas da Unisul, aí veio a parceria com a Prefeitura de Florianópolis e eu comecei com categoria de base, né? Esse é o meu início, digamos assim, na vida profissional, assim, como técnico, né? Da minha vida pessoal, eu já falei, né? Tenho 40 anos, fiz há pouco tempo, sou casado, tenho dois filhos, a Maria e o Pedro. A Rafa, minha esposa, eu conheci na faculdade, no período de graduação. E é isso. que legal, Marcelo. É bom as pessoas entenderem como é que você cai no esporte, como é que as pessoas acabam Sim, caindo, né? E, sim, cara, sim, tem sim, umas sim. coisas muito legais aí que, dentro dessa tua trajetória, a gente que conversou sempre, teve uma relação de amizade, mesmo às vezes estando em lados opostos, como Sim, adversários, mas nunca como inimigos, né? Sempre como amigos. Isso que é o legal do esporte. E perfeito. como é que foi, contando aquele start que deu para você? É que, na verdade, existe um gap, né? Que é entre ser atleta,
um atleta que tem um sonho e um atleta que quer se tornar um de alto rendimento. Você teve esse gap, você entendeu que não chegaria lá no alto rendimento, acabou indo, É, continuando no meio de voleibol do esporte, mas perfeito. sem ser atleta naturalmente. E aí você Sim. acabou indo para a parte técnica, etc. Cara, como é que foi essa história tua, que até então Santa Catarina tinha só Blumenau, uma experiência em Superliga, em Sim. alto nível, e daqui a pouco tu cai no projeto da CIMED, cheio de É, cobra, cheio de é. monstro. Como é que foi esse impacto quando tu entrou aí na CIMED? Ah, lá em. Bom, pra mim foi legal. Eu senti que eu estava no lugar certo e na hora certa. Então, por exemplo, em Porto Alegre, eu ia assistir os jogos da Ubra, né? Sim, Então, eu tinha lá meus 15 anos, 14, por exemplo, o Marcos Pacheco fazia parte da comissão técnica. E sim, daqui a pouco eu estava frequentando o mesmo ambiente, né? Então, para mim foi bacana. No início. Por exemplo, quando eu comecei nas escolinhas da Unisul, ele não é o meu núcleo, digamos assim, onde eu trabalhava, não era integrado ao ginásio, né? Onde certo, estavam, onde o dia a dia do time acontecia. E no início da CIMED também. O início da categoria de base da CIMED veio mais em função da parceria com a prefeitura. Então sim, o time representava Florianópolis e era importante ter uma categoria de base, né? E a gente eu iniciei junto com o projeto na categoria de base, mas eu trabalhava fora também do ambiente. certo, A gente dava treino nas tel. E no meio do processo, o Renan, que era o nosso gestor maior, levou a base lá para dentro. Então foi muito bacana, principalmente para os atletas, porque eles tinham um espelho diário ali. E para mim também, né? Amadureci assim, eu sei que não é o mesmo treino, o treino que os profissionais faziam, eu não podia sim, replicar para os garotos, porque é outra é uma categoria de base, né? Então eu tirava algumas coisas, alguns ensinamentos, os exemplos da comissão técnica, dos jogadores, mas eu também não podia replicar, simplesmente replicar o treino, né? Mas para mim foi importante também, foi muito bom estar no ambiente do treino e dali que veio a minha ida pro profissional, né? O início da estatística e tal, e assim foi, mas foi bacana. no primeiro momento te assustou? Tá no meio daquele pessoal, tu estava Um preparado pouco. emocionalmente, Ah, porque tá. Aham, tecnicamente, teoricamente, isso é o tempo que nos dá, aham. né? O estudo, enfim. Sim, sim. Mas emocionalmente, como é que foi esse impacto? Ah, o time era jovem, assim, e foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, e eu tava ali no meio. Eu achei que foi natural, assim. Eu não era um cara, eu tinha uma certa idade, mas assim, não era um cara tão maduro, assim, em questão de adulto. Eu sempre fui técnico de base, então eu tive que aprender algumas coisas, assim, até o convívio com os atletas, né? Então eram caras que já tinham ido para, por exemplo, o Kid, que faz parte do projeto aí do Itajaí Pro Vôlei, um cara que foi exemplo para todos os garotos. Agora eu salvando algumas fotos, tinha fotos dos atletas de escolinha com ele, então. Mas acredito assim, eu amadureci um pouco junto com o time, porque eu não tinha muita experiência com adulto, assim, do ambiente de adulto, de Certo. lidar com os atletas e tal. Mas não foi assim um grande baque, né? Mas eu tive que amadurecer junto com o processo, porque como eu te falei, eu até então só era técnico de categoria de base, só lidava com garotos aí de até 15 anos e tal. Então, profissionalmente, de uma forma natural, foi fantástico, né? Ah, foi Essa, importantíssimo. essa situação. Sim. Suzane, aí, poxa, como tu colocasse essa tua ordem cronológica dos fatos, né, da tua Aham. carreira, cara, como é que surge essa possibilidade de, pô, você com iniciação esportiva, com alto rendimento e daqui a pouco estatística? Como é que isso aparece na tua vida? Assim, ó, a estatística em si, né, a gente já faz na base, né? Por exemplo, assim, Sim, a gente tem só que do nível diferente. Então, eu sempre tive as pranchetas, assim, a primeira prancheta a planilha, perdão, que sim, eu utilizei foi numa seleção catarinense.
Então eu lembro que o pessoal, a sede da seleção era em Blumenau, o supervisor era o Benhur, eles me convocaram como um assistente e me deram a função de analisar os adversários, ficar mais tempo no ginásio. Então era uma planilha simples de distribuição, direção de saque. Mas aí o que acontece? Para um profissional, as coisas são diferentes. Então, o meu início com o Data Vôlei, por exemplo, Sim. foi eu vi uma necessidade do time. Olha só como foi importante a ida do Hum, projeto da base para dentro do ginásio, porque daí tu começa a conviver com o dia a dia e certo. no caso, na época, eu vi uma necessidade do time e trouxe para uma oportunidade para mim, porque na época, assim, como eu era técnico da base, o que que eu fazia? Durante os jogos, eu ajudava no treino do adulto, catava a bola, e durante os jogos eu fazia o que eles me pediam. Então eu já fui locutor do jogo, eu era, botava som, precisou botar som, eu ia, eu cuidava dos boleiros, que eram, de certa forma, eram dos nossos atletas. E numa dessas, o Pacheco trouxe o Marcel, que trabalhava na Ubra. E ele já Sim. operava com o programa, com o Datavolo. E o Marcel, para quem não sabe, é meu amigo lá de 3 de Maio, da onde eu venho, lá do Rio Grande do Sul, é meu amigo de infância. Então, o que acontece? Especificamente, a CIMED, naquele ano, não tinha um estatístico. O Marcel era o assistente e fazia estatística. Eu vi uma necessidade, eu falei, cara, eu acho que ele está com funções acumuladas, sim, para um time Hum, profissional, indo para finais. E dessa necessidade do time eu vi uma oportunidade. Pela intimidade que eu tinha com ele, eu falei, cara, me ensina, porque eu também queria ser, por mais que eu ajudasse como coordenador dos boleiros, como locutor, eu queria ser mais útil. E ele me ensinou. Então, no momento que o Renan, o pessoal sentiu que eu tinha condições de atuar ali, até por chancela do Marcel, eles me trouxeram para a comissão técnica do adulto. Então, ali que foi meu primeiro contato assim, com estatística, com análise de desempenho profissional mesmo, de operar um programa data vôlei, editar vídeo. Aí, como que era o trabalho? Tu sabe melhor do que eu, mas assim, a Superliga se cria um acerto entre cavalheiros, digamos assim, de todo mundo oportunizar o vídeo, disponibilizar o vídeo do jogo, a gente faz o scout, edita e eu dava todo o suporte para a comissão técnica. Então, deixava disponível os relatórios e as edições de vídeo, e aí eles tomavam as decisões. Mas o meu início foi assim, o projeto foi para dentro do ginásio e eu vi da necessidade do time uma oportunidade de ser mais útil para eles, né? perfeito, perfeito. Mas eu acho que é isso, a gente sempre fala, né? A preparação junto com a oportunidade gera sucesso. Isso é Sim, fato, sim, né? sim, sim, sim. Marcelão, a gente sempre começa, eu tenho a possibilidade de estar lendo aqui, eu sei que está prestando atenção no que você está falando, mas aqui, Bendini está Sim, falando sim, que sim. tu ganhou do Minhoca, tá? Tu é melhor do que o Minhoca, então o Leandro, deve ser teu amigo com certeza, disse que tu, além de Sim. ser um grande treinador, é um grande jogador de futebol. Cacaroto, o Cacaroto é estatístico, é técnico de vôlei também, grande Legal. amigo. O Kit disse que tu se apaixonou pelo vôlei quando viu ele. Então, poxa, o Mateusão tá Pode aí, ser, pode ser. o Matheus está aí assistindo, o Marcelão, Custódio, teu xará, alguns Sim, amigos sim, nossos, o sim. Justino, que também foi Marcelo um treinador Pereira. nosso, esteve aí Aham. com a Pô, gente. E Sanaê mandou um abração para nós, cara. Gente boa, quero trazer ele também numa live aí qualquer dia, que a gente só está negociando, o cachê dele é é. alto, né, cara? É um treinador internacional, ele não é um cara muito fácil. Não, não, não. Mas a gente tenta e isso é importante para Sim, que a sim. gente esteja falando para interagir. Eu acho que é legal esse pessoal que vem aqui, que Sim, corneta, que a gente imagina. brinca, é fantástico, Sim, né? Que dá e muita gente legal. Paulo, o Paulo Leonan lá, o Paulão também está dizendo que tu é sim. um craque, fosse um craque como jogador. Acho que jogou contra ele, né, cara? Não sei, eu acho que ele perdeu para ti, sei lá, alguma coisa assim. O Paulo eu tive proximidade agora esse ano lá na Isso, Superliga. Cara, achei ele um barato. Ele me lembrou no meio do processo de uma coisa que eu não lembrava, que a gente cortou ele de uma seleção. Aquilo me
Aquilo me deixou arrasado por uns bons dias, mas faz parte, né? Faz parte. Era um bom jogador, cara, era um bom jogador, mas ele pegou uma Mas ele geração cobrou, também viu? que Ele guardou aquilo ali, viu? Ficou guardou, guardado no guardou mais. coração dele, ficou guardado no coração. É, Ah, o foi- Dalmo tá mandando um abração para nós também aqui, cara. sim, Dalmo, um sim, guerreiro, sim. a gente acompanha ele, um É, guerreiro, o excelente Dalma, profissional. o Dalma eu tive o grande prazer de trabalhar com ele num projeto da seleção sub-17, que não tem mais, né? Não tem Sim, mais esse projeto junto da CBV. E aí o Percy, que era o nosso coordenador técnico, convocou ele. Assim, para sub-17, eles gostariam que tivesse na vaga do estatístico um técnico. E aí o nome dele foi unânime, assim, sim. e ele aprendeu estatística. Ele chegou a um tempo ter uma licença do Datavolley profissional e opera o Datavolley. Ele é bom, ele é bom. Sim, que Além de show. bom treinador também, né? Ótimo. Importante dizer para te ficar com consciência tranquila que aqui tanto o Bendini quanto o Constantino estão dizendo que tu cortou certo. Não te preocupa, eles Ah, estão é? dizendo que tu cortou certo. Então é choro de quem não conseguiu o negócio, entendeu? Então fica É? tranquilo, fica Tá bom, tranquilo. tá bom. O Alegrete está aí também nos vendo, mandando um abraço para nós. Gente boa É, demais também. não, o Alegrete faz parte da minha história também. Eu conheci ele quando Legal. eu tinha uns 15 anos aí, quando eu fui para Sojipa. Ele era assim, eu era do infantil, ele já era juvenil, bom jogador, e ele era o técnico dessa seleção. Eu fui assistente dele da seleção sub-17. A gente já trabalhava junto, né? Eu trabalhava na Sim. sub-21 e ele na sub-19. Quando surgiu o projeto da sub-17 que ele foi determinado assim como seu técnico. Ele falou que gostaria que eu fosse assistente e eu tenho que agradecer muito ele, porque foi uma experiência muito bacana. Que Foi legal. muito bom, muito bom. Seleção é muito bom. O Whats aqui também tá dizendo que é para te falar dele. Eu acho O que Whats tá aí, é. o Whats está aí também. Fala dele, por favor. Essas pessoas que a gente não tem a possibilidade de estar encontrando diariamente, mas nessas oportunidades estão conosco. Então é muito legal. O É Whats foi muito um dos legal. meus primeiros atletas quando eu iniciei na escolinha da Unisul lá, que eu falei, ele foi um dos primeiros. Ele participou desse processo quando a gente saiu da Astel, que era a CIMED, e foi para dentro do Carlos Alberto Campos. Ele era meu assistente, foi meu atleta há muito tempo, depois foi assistente. Então, quando eu vi essa oportunidade de estar na estatística do adulto, ele estava no processo também. Estava no processo, Oportunizando, né? Oportunizando. Eu também quero citar o Marcão, foi bom, que foi bom. sempre foi conhecido pelo Sojipa, hoje já não está mais lá, mas o Marcão também, União, Grêmio Náutico União, grande União, técnico, uma figura Marcão. fantástica, meu amigão também, É, acredito que é amigo é, de quase é, todos do voleibol, uma pessoa meio é, unânime, também está aí é, é. conosco. Enfim, Isso. nós temos aqui, são pessoas fantásticas, né, que a gente tem a oportunidade de estar sempre prestigiando a gente Sim, pela sim, forma que a gente trabalha, pela forma que a gente tem de lidar com as pessoas, né, e eu acho que isso que é o fundamental. sim. Antes de eu falar dos nossos parceiros aqui, nossos patrocinadores, o Kid fez uma pergunta interessante. Como é que tá os teus treinos em pandemia e o que é que tu pensa pós-pandemia? Ó, a gente aqui, hoje eu trabalho na Elase, né? Trabalho com feminino iniciante pré-mirim, e trabalho com iniciante masculino. A gente está parado e está respeitando todo não é protocolo, mas a gente está respeitando as ordens dos governantes, né? Então tem Certo. a ordem do governo do estado e tem a ordem do governo estadual, do governo municipal, né, do prefeito. E a Sim, princípio o clube tá aberto, mas as atividades, como é que eu vou dizer assim, não essenciais em grupos, elas estão paradas. Então até se cogitou assim de a gente retornar com um grupo menor, tomando as devidas precauções, mas ainda a gente não está liberado. Aí o que acontece? A gente usa a internet para conversar com os atletas, né, com as meninas, com certo. os meninos. É,
ainda não fez nenhum treino assim físico orientado, mas a gente tem um acompanhamento um pouquinho de longe. Os projetos de escolinhas que eu tenho, eles estão parados. Às vezes a gente manda alguns vídeos de sugestão, mas a gente sabe que alguns moram em apartamento e não tem a gente até fala diretamente com os pais, né, para que eles peçam permissão, para ver se é possível fazer os exercícios. Mas, por exemplo, exercício de contato com a bola, de toque na parede, eu sei que todos fazem, né? Todos fazem um pouquinho, assim, mas é isso. O pós-pandemia, a gente tem que aguardar as competições, né? Para planejar, como a gente fez o planejamento lá em Sim, janeiro, imaginando que o calendário fosse o mesmo, ou parecido, assim, que as certo. datas. Agora a gente tem que esperar, ver como é que as ligas e a federação e a FESPORT se organizam para daí a gente planejar. Mas a princípio tem que ter uma retomada física primeiro, tem que planejar tudo de novo, na verdade. A gente está É, aguardando aí. eu imagino que vai ser muito difícil para todos, né? E a realidade não Sim, podia estar fugindo muito para a sua aí também em Florianópolis. sem Marcelo, dúvida. essas nossas lives, como a gente tem os nossos parceiros comerciais que nos Perfeito, ajudam perfeito. naturalmente, a gente sempre cita eles. Aham. Aqui os patrocinadores são Bidusque Lanches, nós temos Santa Paulina Corretora de Seguros, Investe Alto, e temos a Log Transporte Nacional, que também é um apoiador. A gente tem uma novidade, que Perfeito. nossas lives passam para segunda, né? Aqui era do sábado, e a gente vai ter um parceiro Sim, novo aí na história. Então, eu só não vou mandar hoje, porque a gente está fazendo a publicidade deles, fechando direitinho, que vai nos ajudar. sim. A gente também está fazendo o Imagina. contrário, também está ajudando esses parceiros que vão passar por dificuldades financeiras, de queda de receita naturalmente, né, por todo esse processo econômico que existe, e eles sempre nos ajudaram. Então, nós estamos fazendo essa troca também, que é natural, e então a gente sempre está com o apoio Perfeito. deles. Até na quinta-feira nós temos um parceiro o Bidusque Lanche, que só cuida a live da quinta é só dele, e aí ele tem essa possibilidade de tá fazendo essa. Peraí, apertei o botão errado. Ah, Aham, legal. aham. É, de estar sendo um parceiro, sorteios, enfim, temos movimentando também a questão comercial, que nesse momento é muito importante para nós. Perfeito, Marcelo, perfeito. agora, essa transição tua, como é que foi esse momento que tu chegou na seleção? Tu citou, lógico, Seleção. aí o Alegrete, outras pessoas, mas Sim. como é que é essa tua trajetória em seleção? Ela coincidiu com o final do projeto da CIMED. Então, foi em 2012, né? Eu já conhecia, por exemplo, eu conheci o Percy, já conheci o Marquinhos menos, né? Mas conheci o Alegrete, Sim. por fazer parte da comissão técnica da seleção catarinense. A gente tinha brasileiros e ele era técnico da seleção gaúcha. Mas o que aconteceu? É, quando eu vi também uma oportunidade assim, ó. Eu Hum, fui convocado para a seleção catarinense como assistente e pedi dispensa por causa que a CIMED estava no processo de playoffs, estava passando pelos playoffs. uhum, Em 2012, a CIMED perdeu para o Minas nas quartas. Não que era algo que a gente não esperasse, mas a gente perdeu nas quartas e o brasileiro isso foi no sábado. O brasileiro ia começar na segunda-feira em São José. hum. Aí, com a nossa saída, eu falei com o Dante e me coloquei à disposição de novo, mas já tinha o Marcelo Pereira estava nessa comissão técnica e o Cadillac. Eu também E estava nessa. Nós você estávamos estava nessa. lá também, de Isso, cara. supervisor, né? Se eu Isso não me engano, mesmo. é isso aí, lá em São José, Isso aí. né? Lá em São Perfeito. José. Aí eu me coloquei à disposição, mas como já tinha a parte técnica já pronta, eu coloquei à disposição o programa, né? O programa do clube, o clube autorizou a disponibilizar o programa para a seleção e o meu trabalho estatístico. Aí eu fiz a estatística e lá estava como olheiro da CBV o Leandro Dutra, da Sub-21, e o Percy. E comentários de bastidores, assim, eles estavam, de certa forma, buscando alguém. Com o final do projeto, eu acabei ficando no mercado, digamos assim, né? E conseguiria estar à disposição da seleção.
E foi o que aconteceu. Pelo que eu sei, eles fizeram uma reunião lá, tocaram no meu nome e aí veio a convocação. O meu trabalho que me levou à seleção foi o trabalho de estatístico, né, Certo. que é um apelido, né, porque eu não sou formado em estatística, mas Sim, é o analista de desempenho hoje. Mas foi esse o trabalho. Só que valorizou pelo fato de eu também ser técnico. sim. Então, numa dessas, como aconteceu na seleção sub-17, eu já estava lá no meio e acabei atuando de assistente. E durante o processo também. Lá a gente ajuda de toda forma, ajuda como braço, ajuda na análise, enfim. Mas foi assim, quando surgiu uma oportunidade lá e viram que eu estava no mercado, mais junto com o trabalho, juntando o meu trabalho como técnico, foi assim que convocou, que saiu a minha primeira convocação, né? Foi na seleção sub-21, a gente disputou o Sul-Americano lá em Saquarema mesmo, e no outro ano fomos ao Mundial na Turquia. Mas foi assim, eu conheci o Percy, eles conheciam o meu trabalho da Superliga, o técnico era o Léo, Leonardo Carvalho, né? Sim, Mas teve um fato importante também que volta ao sim. Marcel. O Marcel Mates, ele era um dos auxiliares da seleção, que foi o cara que me ensinou e ele estava de saída. Então teve a Ah, indicação dele também, entendeu? Ele trabalhava na CIMED, falou, ó, tô saindo. O Percy e o Leandro Dutra confirmaram, viram a possibilidade, gostaram do meu nome e a minha convocação saiu. Fiquei feliz da vida, né? Porque acho que o que a gente busca aí é um ambiente muito bom de trabalhar, condições super boas de trabalhar, pessoas incríveis lá. Muito legal. é uma realização profissional nesse momento que Sem você chega dúvida. numa seleção, Sem independente dúvida. do que você faz dentro dela, né? Porque apesar de você ser estatístico, como você falou, você participa de todo o processo, você está analisando tudo, Sim, né? Isso sim, te dá sim, um sim, crescimento, sim. até porque você já era treinador e isso só melhora demais a tua evolução como profissional. Eu entendo assim. Eu, na verdade, assim, abrindo aqui, eu tenho eu tenho que agradecer todos os dias por eu ter escolhido essa profissão. Porque o que acontece? Como é que eu entrei no esporte? Foi por causa do meu professor de educação física. Talvez eu já tivesse esse lá, mas ele que despertou. Então a minha educação física lá em 3 de Maio, onde eu morava no interior, até a oitava série foi exemplar. A gente passava todo ano pelos esportes, fazia aqueles jogos cooperativos. Quando tinha, por exemplo, a prefeitura uma vez fez uma corrida rústica, o nosso técnico botou todo mundo para correr e tal. Aí, enfim, mas hoje, aí o meu primeiro vestibular, quando eu vim morar em Florianópolis, eu fiz para farmácia. Não foi Ah, para educação física, porque meus pais já moravam aqui há um tempo. E eu pensei, sim. vou parar de jogar e vou. Aí eu não passei no primeiro vestibular e fiquei estudando. E nesse processo de Hum, estudar, eu senti muita falta de treino e tal. Então hoje, quando eu vou dar treino para as minhas meninas lá de 12 anos, 12, 13 anos, para mim é uma alegria enorme. Assim. Lá na Elas. E da mesma forma para os sim. meninos. Então hoje por exemplo, eu tive na Superliga esses 2 últimos anos, mas no meu dia a dia é treino para 12, 13 anos e eu me realizo demais. É muito bacana mesmo. Não, isso é importante, essa realização profissional que só nos dá Nossa, sucesso, é, independente da é, questão financeira, porque muitas vezes a gente acaba colocando a questão financeira como um paradigma de sucesso e muitas vezes ele não é sim, fundamental. Até sim, porque você sim. chega lá através do amor que você tem pela profissão, enfim. Comentário aqui entrou aqui na nossa live, CAD mandou um abraço. Ah, meu irmão, sou padrinho da filha dele, da Carolina. O Cadillac é meu Que é irmão. um fantástico. Também tive a oportunidade de ir no casamento dele, a esposa dele estudou comigo também, então a Sim, gente sim, também tem sim. muita afinidade. Ó, É uma pessoa fantástica também. Curiosamente, eu tive no Rio cuidando de um projeto lá
E no dia que eu fui lá, cara, ele tava dando treino no Flamengo, cara. Foi assim, se a gente combinasse, não dava certo. Ah, não Mesmo dava certo. horário, coisas assim de pessoas que a gente gosta, acaba acaba atraindo, né? O professor Nico também mandou um abraço para você, de Araranguá. Araranguá, ô. Professor Nico, Nico também conheço, também na época que nós Nicão. tínhamos jogos escolares, ele estava sempre presente, está lá fazendo o trabalho dele, acredito ainda. Ele é um grande amante do vôlei. Ele saía de Araranguá, ia assistir jogo em Canoas, vinha para Florianópolis. É um profissional apaixonado pelo aquilo que faz, É, né? é. Zene, eu acho que essas conversas aí. O Caio está dizendo aqui, ó, mas fala aí que não subiu no caixote para emprestar esse braço. Brincadeira, brincadeira. É. Não, pessoal muito legal aqui. O Leandro está dizendo que é um botafoguense dando treino no Flamengo. Grande abraço para o É. Cade. Mas o que vale O, é o quem paga. Quem paga que está ah, valendo. é. O Cadillac começou no mesmo, assim, de técnico, mas a gente tem as idades parecidas. Ele começou também mais ou menos no mesma época que eu ser técnico. E nessa seleção que a gente se referiu do Paulo, ele também estava Sim, no processo. A seleção foi lá em Jaraguá. Por muitos anos eu fui assistente dele na seleção, foi muito bacana. E depois eu fui para a seleção e a seleção na época, a CBV na época tinha um projeto que se chamava técnicos formadores, né? Era técnicos sim, referência, lembro. depois técnicos formadores. Dores. E naquela época a seleção Infanto, que era comandada pelo Percy, jogou a Superliga B. E opinião minha, assim, foi muito importante para o processo dessa geração, que é a geração do Douglas Souza, do Rodriguinho, do Cachopa, do Fábio, Certo. do Leozinho, dessa geração 94, 95. Eles tiveram a oportunidade de ganhar experiência lá como infanto, tá? E rodar uma Superliga B, por exemplo, Sim, era em blocos, assim, era um formato diferente do que é hoje, né? isso. Eram duas chaves de quatro e você jogava na sua região não, na sua sede, como um Grand Prix. Sede. Então a gente fez quatro Isso. Grand Prix, um em Chapecó, um em Araraquara, se não me engano, um em Saquarema, e o CAD foi para a comissão técnica nesse processo aí, porque cada bloco, olha só que interessante, cada bloco Sim. foi indicado um treinador. Então Ah, teve o Giovanni, lá era uma comissão técnica fixa, sim. né? Era o Percy, o Gersinho e o Alegrete, que eram os auxiliares diretos. E Correto. aí vinha para cada bloco um desses ditos técnicos referências dos seus estados. Então o Cadillac representou Santa Catarina, o Isanaie representou Minas, o Dalmo Paraná e o Giovanni representou o Rio Grande do Sul, o Giovanni lá da UFSC. É um grande técnico também. E o Cadillac nessa época. Aí depois surgiu a oportunidade de estar como auxiliar do Percy e ele foi convocado. Então a minha ida para a seleção também, eu fui um pouquinho antes, mas coincidiu com a ida dele também. Mas é legal porque Santa Catarina, além de ter produzido grandes jogadores, continua produzindo agora de uma forma um pouco diferente, até porque também o Sim, voleibol a nível nacional ele tá bastante conturbado, né? A nossa iniciação esportiva, especificamente do vôlei, tá muito conturbado, né? Poucos sim, parceiros, poucos sim. formadores, né? Que é a tua geração. Abaixo de você, eu que também estou nesse processo, não consigo ver. Nós aqui do Itajaí Pro Vôlei agora estamos com uma geração mais jovem, né? Estamos com alguns Aham, novos profissionais. O Lucão é um deles. sim. O próprio Paulo, que foi o elemento que tu cortasse aquela seleção, mas não te preocupa, tinha que cortar mesmo. Enfim, o próprio Matheus. Então, são profissionais nossos Sim, aqui que a sim. gente está dando essa oportunidade também de seguir caminhos como o de você, o dos Marcelos, né? Você, o Sim, Constantino, Marcelo Pereira, o claro. CAD. Então, Sim. isso é muito importante que vocês são referência para eles hoje. Eu entendo assim, até porque eu também os considero referência hoje no voleibol de Santa Catarina, Aham. de formação, de capacidade técnica e humana, porque vocês sempre foram pessoas muito que tiveram sempre muito
humanidade dentro do processo, que eu acho que isso que é muito importante, até por isso que essa afinidade que todos têm, né, da humanidade, porque hoje a gente sabe que essa nova geração ela é uma geração bem difícil de trabalhar, porque ela tem outras características que a gente tinha no pessoal. O que está dizendo que ele também é da nova geração, ele é nova no vôlei, né? Mas a idade dele é mais velha que todo mundo. Está dizendo que ele é do grupo de risco, mas ele não quer acreditar, mas tudo bem. É, Mas, é, enfim, o Kito também é um jovem dentro desse nosso processo aí, agora que ele optou em dar treinamento, vai ser uma referência também. Mas, enfim, então isso é muito importante. Ter vocês, eu acho que estar sempre falando de vocês é muito importante. Agora nós temos a nossa partezinha mais contraída, não tão técnica, apesar da gente estar batendo papo, tá gostoso, tá legal, aí o pessoal aí não larga da gente, tem uma galera legal. Cara, dessa tua vida do vôlei aí, me diz aí, conta uma história engraçada, cara, uma pitoresca, alguma história aí que possa ser falada nesse horário, que não constranja ninguém. Conta alguma coisa que te marcou, sua, de alguém que você estava junto, enfim, dessas tuas andanças do vôlei. cara. Tem, assim, ó, por É. exemplo, é, quando eu não tenho muita experiência em voo internacional, mas Ah, assim, quando na seleção a ah, gente viaja e tal, e aí o que que acontece? Por mais que sejam garotos, assim, infanto e juvenis, eles já frequentaram assim ambientes com adultos, muito certo. por se tratar de seleção, muitos já jogaram Superliga e tal, então são caras experientes. É diferente, por exemplo, como eu viajar para Elase com as minhas meninas e meninos lá de 12 13 anos, que eu tenho que estar cuidando. A gente dá Perfeito. certa independência para os caras. Então, por exemplo, o pessoal em voo internacional, a gente entra no avião, cada um faz o embarque e se encontra lá no final do trajeto. E aí, dependendo do voo, é Sim. servido uma refeição, né? Então, Hum, e aí normalmente tem assim, tu escolhe a carne ou o frango. Então isso. o pessoal pergunta, é chicken or beef? Yes. Então daí na saída tem os detalhes da imigração, se você está trazendo é, qual quantia de dinheiro que você está trazendo e tal. E Certo. numa dessas opções dizia se você está trazendo alguma comida. E um dos nossos atletas, assim, bom atleta, mas não sabia Hum, muito inglês e tal, a gente certo. saiu, passou a imigração e ficou esperando. E o fulano não chegava. Hum, Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí o nosso supervisor passou, voltou, foi lá ver, ele estava lá reservado numa sala com dois policiais e o nosso supervisor, Marquinhos, na época, falou: O que que sim, Marquinhos, aconteceu? O grande que que Marquinhos. houve? Grande Marquinhos. O que que houve? Não, ele está trazendo frango na bagagem, o policial falou. Mas Que como assim isso? frango? Você está trazendo frango? Porque ele viu no papel, ele falou Ah, assim: eu pedi frango lá para comer e anotou frango. Aí, só que era a pergunta certa era se você está trazendo alguma dizendo, não que comida. você comeu. Certo. Exemplo, frango. Ele botou, não, comi frango. E ele não estava conseguindo explicar. E aí nessa, mas já teve, por exemplo, assim, como eu falei, a gente teve um caso que a gente estava indo para o México, que a gente desceu e faltavam dois garotos. Cadê os caras? Eles tinham dormido porque às vezes cansa, a viagem cansa, eles dormiram Sim, na num sala de embarque ali, embarque. chamaram pro voo, nós fomos. É como te falei, as minhas menininhas de 12 e os meus meninos eu cuido, Você, eu isso, vou jogando para dentro de- do ônibus. Mas os jogando e caras contando. dormiram e a gente só foi Caramba. dar falta. Aí o que que acontece? Era assim, Hum, o voo descia em Tijuana, se eu não me engano, e a gente pegava um ônibus de 2 horas para Mexicali, onde era a nossa chave e tal. certo. E aí sobrou para o Marquinhos de novo. Ele teve que esperar os dois.
ele dormiu lá, se eu não me engano, eles chegaram de madrugada num outro Num voo. outro Ele teve que voo. pegar um táxi de 100 quilômetros. Ou seja, Meu Deus, viu? que trabalho. É, Incrível. Eu vou aproveitar, é. Marcelo, que aí tem dois pedidos aqui que o pessoal está insistindo. Uma cadeira pela tua. Eu não acredito que tu quebrasse uma cadeira. O Constantino está dizendo que quebrasse uma cadeira. Da tua pessoa, eu não acredito. Só se você contar, É, porque eu não acredito. é verdade, mas ninguém acreditou. Ah, a gente é muito jovem, muito imaturo, né? É. Então, eu tive essa minha fase, foi um cartão vermelho que eu tomei e, assim, um jogo todo despretensioso, lá em Joinville, uma chave do... Era uma chave do estadual, perdão, uma fase do estadual, Hum, né? Primeiro, segunda, e um jogo que não definia muita coisa, mas o que que hum, acontece? A gente quer ganhar, a gente quer que o time vá bem. E aí os caras já eram, se eu não me engano, acho que já era infanto. E hum. naquela malandragem, e tu tendo que empurrar, e aí já fica maluco. E aí, assim, ó, era o Pena organizava, a gente sempre era muito bem recebido lá em Joinville pelo Sim. Pena e pela Wanda, né? E lá no Bom Abraço para Jesus, eles. um abração pra eles. Encontrei a Wanda na Taça Paraná. E aí eles deixavam assim umas cadeirinhas essas de plástico, de boteco, assim, bem organizadinha e Isso. tal. E, e, e eu tava de frente pra quadra. E eu simplesmente, quando eu fiquei numa situação que assim não lembro, mas fiquei muito chateado. E quando eu virei, eu só vi a cadeira. E E aquela bica. não, Ah, foi de leve, mas a foi de cadeira leve. era de plástico e tinha E uma ela. parede próxima, e ela bateu na parede, Me... estraçalhou. Tinha uma estagiária da faculdade, lá tinha a IELUSC, né, se eu não me engano, que era a Faculdade de Educação Física, então as meninas estavam fazendo Sim. sumo lá. Ah, vergonha total, viu? Olha, eu vou Ó, dizer, mas o cara era, como eu te falei, Pereira ele tá tinha, dizendo que tu não chutasse de leve, não. Pereira tá dizendo que tu desse a bica. Não sei não, mas quando o Benhur chegou, ele não acreditou, ele viu aqueles cacos de cadeira, ele não esse não é o acreditou, Marcelo. Foi né? possuído. O Foi Atos possuído estava pelo. envolvido Ele nessa ele história. tá azucrinando aqui para ti. Enfim, é Mas, legal, cara. É eu bom vi que lembrar essas. eu vi que o Dr. Tiago tá na. O Dr. Isso. Tiago é o Tiago Frugis, Dr. Tiago Frugis, ele foi nosso médico durante o processo que eu tive na seleção. E, por exemplo, teve uma época na CIMED que a gente tava viajando e tava no ônibus em São Paulo, né? Eu não tava na seleção, não tinha, acho É, que eu não tinha nem passaporte, eu acho. E é. aí os caras, pô, quem tava ali, Marcel, Pacheco, Renato Bach, que é o Sim, preparador físico da fiz. seleção, e eles comentando e eu ouvindo, né? Então, querendo aprender, tava ali junto. E eles falando, pô, uma viagem aí, eles tinham ido a Doha no Mundial com a CIMED. Ah, fuso horário me matou. Esse fuso horário. Por exemplo, aí o outro falou, ah, mas, pô, imagina o fuso horário do Japão e tal. Daí eu falei, ó, galera, o pior fuso horário que eu peguei foi o horário de verão, de uma hora. Olha, cara, descontraiu a tensão do ônibus, descontraiu porque todo mundo com experiência, voo, não sei o que. Eu Sim, falei, olha, galera, sim. o que eu posso contribuir para a conversa aí é que o meu pior fuso horário foi o horário de Horário de verão. verão. Essa é boa. Mas o importante é a espiritualidade do É, comentário. É isso eu aí. não lembro, olha só, eu não lembro nem que cidade que era, que jogo, mas o Hum, cara lembra da história, né? O da cara história, lembra, justo. Que é marcante. É claro, marcante. é Cara, que marcante, não legal. adianta. É por isso que essas conversas são muito legais, cara, porque você acaba Sim, sem despertando umas dúvida. coisas aí, como você fala, são marcantes, né? Para quem estava junto, para quem está acompanhando a gente aqui. É, é, Demais, é, cara, demais. Eu é, acho isso é, aqui muito legal, a gente ter essa é. possibilidade dessas conversas. Marcelo, Sim, já sim, queria sim. aproveitar, cara, a gente já está chegando aí, falta pouco Sim, mais sim. de 10 minutinhos para a gente terminar a nossa live. Aham. Cara, a gente tem surpresinha que eu mandei um roteiro para ti, mas eu não mandei o roteiro final. Tem que ter a surpresa para a pessoa criar um constrangimento. Sim, Mas é sim, sim. brincadeira, é bem simples. A gente faz um Sim, ataque e defesa. Eu faço 10 sim. perguntinhas aqui, bem tranquilas,
e Sim, você sim, mata de primeira. São coisas tranquilas assim. Tá perfeito. preparado aí? Vamos Tô. para o ataque e defesa? Fechou então. Vambora. Cara, melhor jogador de todos os tempos para você? Renan. Renan Renan. das outras. É porque todos os outros que a gente viu aqui, porque estavam uma unanimidade, 100% Giba. Ah, Quebrasse é? a Ah, unanimidade. é? Todos. Essa pergunta nossa aí para É, é. todos Eu nem é, sou tão velho, hein? Eu nem sou tão velho. então, viu? Isso aí. Mas Giba era a unanimidade. Renan, Bom também, bom excepcional também. colocação, É, excepcional. bom também. Cara, melhor jogador com quem que você trabalhou? Que eu Acredito que com vários, trabalhei, mas assim, o que pode, óbvio, para não deixar um mal-estar, né? Mas assim, o que você destaca, assim. Bruno, Fantástico. fantástico. Beleza. Bruno, já em conversas assim, quem é o primeiro que você contrataria? Eu acho que pela liderança, pelo talento, assim, pelo Sim, esforço, acho que seria ele. Ele puxa o resto, puxa os que outros. show. O Watts está triste aqui, que o Watts está dizendo que era, ele pensou que você ia Não falar foi ele, ele, pô. não Mas foi enfim. ele, não É, foi, então tá não, bom. certeza Meu, não foi ele. meu amigo, partida inesquecível sua. Cara, sem dúvida, como técnico, foi a primeira Olesk que eu ganhei, que o Atos estava. É, foi no contexto, assim, foi onde eu mostrei meu trabalho, foi logo no início, eu era muito novo, e foi uma situação assim que, não sei se a resposta tem que ser bem direta, ou Não, se eu fica posso tranquilo. Nós temos. comentar. Pode. Eu acho que Sim, é gostoso isso aí. Fica tranquilo. A gente brinca que é ataque e sim, defesa, mas a sim, gente tem sim. tempo aí, é tranquilo. Fica à Não, foi vontade. quando, por exemplo, assim, eu comecei nas escolinhas da Unisul e a técnico de base, e aí a gente perdeu alguns atletas, mas nesse mesmo ano a gente conseguiu dar a volta por cima, foi minha primeira Olesc. Quem mora em Santa Catarina sabe a importância do campeonato. Sim. O Marcelo estava lá, nos enfrentamos na semifinal com o time de Balneário, e era uma geração assim muito, que é a geração 88, muito forte, um campeonato muito forte, e a gente conseguiu ganhar de Blumenau em 2003 na final, 19-17, foi para mim assim o inesquecível pelo fato de eu ser muito novo. Eu tinha 23 anos, tinha acabado de começar a STEG, e foi o que abriu as portas. Daí eu fui convocado, o Benhur me convocou para a seleção, junto com o André Sim. Donellense, então para mim, jogo inesquecível. Então é inesquecível mesmo, porque muitos Inesquecível detalhes. Quando mesmo, tem não, muitos sem detalhes é dúvida. porque Não, realmente é inesquecível. Que legal, que legal. por exemplo, a gente ganhou Sim, de Blumenau, a gente perdeu muito para Blumenau, não quero aqui estar, mas a Blumenau sempre, normalmente ganhava da gente, mas a gente sim. ganhou nesse mesmo campeonato, para tu ver como esse jogo está na minha memória, a gente ganhou de Hum, Blumenau no mesmo campeonato, 17-15, eu não lembro desse jogo. Eu não lembro muito cara, de detalhe, eu não lembro. sim. Não lembro muito, não, mas a da final, sem dúvida, Ela está inesquecível. muito Tá muito acesa. na memória, muito acesa. Muito, Que muito. legal. Agora eu vou fazer o contrário. Derrota inesquecível. Marcante. Ah, tem muito mais derrota que vitória, sem dúvida. Mas sempre tem uma Mas que eu dói acho que, mais. assim, aqui me veio, aqui pela expectativa que eu Hum, criei, foi, assim, a primeira final de Mundial, a única, na verdade, que eu fui, e a gente tinha feito, pela expectativa que eu criei, né? certo. A gente sempre tem o sonho de ser campeão mundial, então esse mundial na Turquia, que era a geração do Flávio, do Thiaguinho, do Aracaju, Sim, do Alain, que é o oposto agora da seleção certo. adulta, a gente enfrentou a Rússia na chave, perdeu 3-2, mas e aí fomos enfrentá-los de novo na final e eu criei uma expectativa enorme, mas nós tomamos um belo de um 3-0 que, pô, assim, quando tu falou em derrota, foi a primeira que Já me veio, veio, mas veio é, forte, veio forte. Ah, legal. veio. Marcelo, a melhor característica, uma característica de um estatístico e de um bom treinador. Quais são as características que eles têm que ter? Estatístico é a nível de atenção e de adaptação. Por Ok. exemplo, eu posso ter
as melhores análises, mas se eu não me adaptar ao técnico, não faz sentido, entendeu? Então eu já tive técnico que só pedia o vídeo, e assim, e eu já tive técnico que gostava de muito relatório impresso, e, Certo. e, e a função é muito desgastante. Então, se tu não tiver um nível de atenção, porque todo mundo volta pro hotel e vai descansar e você fica. Então você tem o trabalho de fazer todos os jogos de um campeonato, por exemplo, de um campeonato mundial que tem 4 jogos por dia, já teve 6 jogos Sim, por dia, que você tem que fazer todos. E depois, no final, ainda você fica trabalhando na relação dos projetos. Então, se você não tiver um nível de atenção, você perde detalhes do jogo que vai fazer falta lá na análise. perfeito. Então, e tem que ter essa adaptação para tu se adaptar ao técnico, ao que a exigência que ele permite. Tem gente que sabe mexer no programa e tem a leitura, mas tem gente que prefere que tu dê mais mastigado, Certo. e assim por diante. E de Legal. um, e de um Isso, não, técnico, e de um técnico. eu acho que está no amor pelo processo. Então a gente ouve aí os melhores, Bernardinho, Renan, Pacheco, os caras, todo mundo falando de ter o amor pelo processo e tal. É o que eu sinto quando eu vou dar, que eu nem eu te falei. Sim, Às vezes a gente está numa seleção, às vezes a gente está na Superliga, mas o mesmo gosto que eu tenho de ir para uma competição tão importante assim, eu tenho de ir dar treino para as minhas meninas lá na Elase, para os meus meninos. Então acho que esse é um ponto importantíssimo para o técnico, porque chegar, a competição tu já é motivado, né? Isso sim, tá em todo livro aí que tu veja, mas isso. de fato é isso mesmo. Porque o resultado precisa de um processo bem elaborado, né? Isso é fato, Sem né? dúvida. Que Ah, sem legal. dúvida, sem dúvida. Show. Teu maior defeito? Perfeito. Opa, essa aí pegou. Um só? É um só. É o mais gritante. Normalmente quem sabe esse é a esposa da Ai, gente. cara, eu acho que eu deveria ser mais, talvez, competitivo. Eu É, preciso aprender que eu digo assim, tenho visto essa série do Michael Jordan, o como ele era competitivo e queria ganhar. Às vezes, eu tenho que brigar para, assim, por exemplo, não ficar no tanto faz e ser mais. Acho que é um defeito. Eu consigo fazer isso, eu consigo. Mas eu sei que é meio natural meu, assim, de. Não digo que eu seja o técnico assim, tanto faz se perde ou não. Mas eu não, deveria ser um cara mais competitivo, mas entendeu? é, Mais. o Dalmo e o Nair estão dizendo que o teu defeito é ser azedo. Aí eu não sei, eles estão O falando. Da- Então, o Dalmo, nesse processo da seleção que ele teve, da Superliga B e depois na Sub-17, eu Sim, ajudei ele a aprender a operar o programa. Só que eu certo. tinha outras coisas para fazer. Então, às vezes ele dizia que eu era muito esquentado e ele me botou o apelido de limão. Talvez Faz por ter sentido. muito. Faz sentido. Mas eu não sou azedo, não, não sou Não, azedo, não. cara, agora tua maior qualidade. Cara, eu gosto de falar de mim, mas eu acho que assim o que eu sinto que eu tenho a favor, que vem a meu favor, é o gosto pela coisa, viu? Assim, de Legal. gostar, de dar treino e estar com o time. Por exemplo, eu trabalho hoje num clube sensacional, cara, sensacional, com pessoas Legal. bacanas, que me dão uma estrutura, é pertinho da minha casa, eu me locomovo de bicicleta, então eu acho que o que vem a meu favor, que eu acho que é uma qualidade, é o gosto pelo vôlei, pelo processo de Pessoal dar aqui, vou te treino. ajudar. O pessoal tá dando as qualidades para ti, tá? Eu sei que tu és uma Tá pessoa bom, tá bom. Eu bastante prefiro, humilde, eu prefiro, eu prefiro. disciplinado, comprometido, grande profissional, enfim. O Nair está dizendo que Muito tu és um obrigado. cara muito amigo e cuida de todo mundo ao redor, enfim. Que Qualidades é o que o bom. pessoal já não está faltando, mas ok. Teu Ah, treinador e teu estatístico de referência. cara, pelo que conquistou, assim, eu não conheço muito bem, assim, tive pouca oportunidade, mas a Roberta, assim, como ela Certo, participou de todo o processo da seleção super campeã, ela é uma pessoa de confiança do Bernardo, então
certeza que ela tem muitas qualidades, assim, assim, eu conheço ela há pouco, tive boas conversas com ela, assim, Legal. mas eu tenho muito amigo estatístico, o Kakaroto é um deles, o Dalmo Sim, é mais técnico estatístico, certo. mas considero eles muito. Eu não quero ficar falando, eu vou esquecer de Não. alguém aí. E, Ó, justo. E treinador? o Desculpa, treinador. tu ia falar um estatístico aí, o próprio Não, Marcel, né? por exemplo, o Alexandre, que é do Taubaté, Sim, ele sim, foi sim. nosso atleta, foi atleta Lógico. aí de Itajaí, é uma Passou pessoa amiga. por aqui pela gente. O Thiago lá do Sada também é meu amigo Sim, Thiaguinho. pessoal. Ele não fala, mas quando ele foi para a Olimpíada, ele levou o meu computador. Foi tão surpresa para ele, cara, que ele não tinha o computador e ele tinha que, na Venezuela, não tinha estrutura assim, né? Sim, sim. E, e aí ele, cara, não, ele pediu o computador e falei, cara, se tu quiser eu vou junto contigo lá. Era mais fácil levar o dono do computador do que o computador. É. Mas beleza. E um treinador de referência pode ser um que você trabalhou, um que Ah, você admira, enfim, não precisa o necessariamente. Bernardinho, né? Legal. Teu sonho profissional? Eu quero ir para uma Olimpíada. Gostaria Legal. muito. Show. Gostaria muito. A gente já, assim, a gente já vivenciou Superliga, já vivenciou Superliga masculina, Sim, feminina. Eu treino com garotada novinha. É uma experiência muito bacana, é muito diferente. São sentimentos diferentes, sim, mas assim, eu já fui a Mundial, Sul-Americano, sim. seleção, então, mas essa experiência aí eu preciso ter, eu É, preciso muito. e a Olimpíada eu pude assistir, né? Fui como Sim, torcedor, sim, lógico, e eu sim. imagino como é estar lá dentro do processo, né? Porque como a gente, como torcedor, já Nossa, estava emocionado, quem está dentro do processo é é. algo fantástico. Se Podendo tu ganhar tivesse ainda, isso, com podendo chance de ganhar, ganhar ainda. ainda ganhar a medalha, isso é ótimo. Cara, se tivesse oportunidade de dar um conselho para um atleta se tornar um grande jogador de voleibol, qual era a palavra fundamental que você daria para ele? Qual era o conselho que você daria para ele? Eu acho que é querer, acreditar, querer, porque tu pode falar melhor que eu também, mas quando, assim, até quando eu comecei a ser técnico e, e a gente participava de processo que tinha profissional junto, então tanto na Unisul quanto Sim, na CIMED, os profissionais estavam ali. Mas na CIMED eu até já entendia mais, mas na Unisul eu não tinha coragem de dizer para o garoto que ele ia virar certo. profissional, porque eu nunca tinha participado de um processo de um menino. Eu comecei no pré-mirim, de um menino começar no pré-mirim e chegar até o Sim, adulto. Mas depois que a gente passa assim do processo que o garoto que vê e amadurece, participa de processo do adulto, a gente conhece os caminhos, então é mais sim. fácil e não é tão longe do que se pensa. Não está tão É, longe. o querer que você colocou é fundamental, É, que isso alimenta. Óbvio que a é. gente sabe que tem as questões físicas, técnicas, mas eu acho que o Sim, querer, ele sim, a palavra que tu colocou foi muito pontual. Marcelo, queria é. aproveitar, te agradecer. Temos aí pouco Imagina. mais de 1 minuto e 40 aí para terminar a nossa live. Te Sim, agradeço de sim. coração, foi um papo fantástico, cara, muito Nossa, legal. Nós tivemos aí uma audiência muito grande, cara. O pessoal que bom. gostou, tá gostando, ficou conosco aí, gostou Aham. das nossas bobeiras que a gente falou, cara. Mas eu acho que muita coisa que a gente fala faz sentido, principalmente porque tem muito atleta assistindo, muito ex-atleta, né, que viveu com a É, gente, que entende o que a gente sim, faz. sim, sim, sim. Quero deixar aqui novamente meu agradecimento a ti, as pessoas que estão aí, o Otávio, o Serginho que era do SESI, que hoje está no Taubaté, Sim, sim. Marcelão, todo mundo que passou aqui pela live. Muito obrigado. Aham. Tens 1 minuto para se despedir aí. Obrigado, um beijo no coração aí. Agradecer a você, o projeto do Itajaí Pro Vôlei, pela oportunidade. Foi a primeira, assim, foi muito bacana, muito melhor do que eu esperava. Agradecer a oportunidade de estar conversando sobre vôlei. Na verdade, não é um papo meu e teu, mas eu vejo É um que tem papo bastante nosso, gente. né? É, Isso, é. legal. Agradecer também a minha família aí que dá suporte. Eu vi que a minha esposa até está acompanhando também. Tá, tá, tá. Agradecer o abraço dos amigos aí.
Show. É uma oportunidade muito bacana. Parabéns pela Beleza. iniciativa aí. Obrigado. Temos aí pouco mais de Imagina, 15 eu que minutos. E, agradeço. pessoal, um beijão para todos aí no coração de todos. Marcelão, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fica com Segunda-feira Deus temos aí uma também. nova aí. Eu vou Segunda-feira estar temos outra. acompanhando, pode deixar. Beleza. Um abraço. Fica com Deus, todo Obrigadão. mundo. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.